Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Salles e hoje a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é que um indicador que representa o faturamento mínimo necessário para que uma empresa cubra todos os seus gastos sem ter prejuízo. Nesse caso, você precisa colocar todos os seus custos fixos mais os seus custos variáveis e dividir pelo faturamento da sua empresa. Para você que ainda não sabe o que seria isso, me acompanha nesse vídeo. Nós vamos para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês na prática o que seria um ponto de equilíbrio de uma empresa. Indo agora então para a tela do computador, aqui é a parte onde você precisa cadastrar um insumo. No caso, você vai fazer o ponto de equilíbrio, você precisa saber o quanto você vai gastar de insumo. Então, eu montei uma planilha para um amigo meu, ele é da parte de padaria, e aqui está só uma parte dessa planilha, que é a parte da precificação do pão. Não tem outros insumos, outros produtos além do pão. Aqui, no caso, vocês conseguem ver, ele precisa cadastrar a descrição do produto, o que seria, o que ele está utilizando. Aqui, o valor que ele pagou nesse produto. Aqui a unidade de medida, né? Se for em quilo, em litro, em unidade. E aqui a quantidade que ele comprou por esse valor. E aqui o fator de correção. O fator de correção dentro de um comércio funciona da seguinte forma. Um exemplo vamos colocar um alface, que é onde a gente mais tem perca. Você compra um alface e desse alface você vai fazer a limpeza dele, você perde o talo, então existe uma perca. O fator de correção serve para corrigir essa perca, para você colocar o preço exato no teu produto com a perca. Aqui nós temos a parte de custos, que seriam os custos fixos e os custos variáveis dessa planilha. Os custos fixos é tudo aquilo que você tem mensal, seja ele com uma pequena alteração ou não. Um exemplo, a energia, a água, aluguel. E já os seus custos variáveis, tudo aquilo que vai variar conforme a quantidade de produto que você vai fazer. Ou seja, quanto mais produto você utiliza, mais gastos você tem. Com isso, a planilha fica interligada para poder fazer o nosso custo médio do produto e o ponto de equilíbrio do meu produto. Aqui, com base na receita, ela altera facilmente. Se eu apagar aqui, ela já altera a minha planilha. Com base na receita, eu sei que semanalmente vai utilizar R$ 558 de produto, em média de R$ 93 por dia, e a unidade do meu produto custa 23 centavos. O que seria o meu ponto de equilíbrio? Neste caso, meu ponto de equilíbrio, ele está dizendo que eu preciso vender 5.092 unidades para que eu possa fechar o mês sem ter prejuízo. Porém, quanto mais unidades eu faço, maior é o meu ponto de equilíbrio. Um exemplo, vamos fazer essa alteração aqui como se fosse 10.000 pães mensal. Já o meu ponto de equilíbrio, ele pede agora para que eu faça 6.642 unidades para que eu tenha o dinheiro para pagar todos os meus custos fixos e os variáveis até certo ponto. Aqui você consegue ver exatamente a curva, que é esse azul, onde você consegue ver no gráfico aqui, é os nossos custos fixos. Esse laranja é os nossos custos variáveis e o cinza é a nossa venda. Então aqui você consegue ver exatamente que tem em média de 6.662 unidades, é onde ele cruza o nosso gasto e a gente começa a ter lucro. Se eu alterasse aqui para 3.000 unidades mensal, você consegue ver que a curva, a reta cinza aqui,
ela nem chega a tocar na laranja, ou seja, nós ficamos R$ 557,50 no prejuízo. Então, o nosso ponto de equilíbrio, ele precisa que a nossa receita seja maior que os nossos gastos. Vamos voltar aqui para 5.900 pães. E aí eu fico com um lucro de R$ 508 por mês. Se eu quiser fazer alteração na minha receita, eu posso subir o meu pãozinho para 70 centavos. E aí vamos ver que o gráfico aqui já se distanciou, a nossa receita já se distanciou dos gastos. Ou seja, eu precisei vender apenas 4.330 unidades para começar a ter lucro. E eu tive um lucro de R$ 1.098 com uma venda de 5.900 pães. Então vocês conseguem entender aqui, olhando no gráfico, que o ponto de equilíbrio nosso varia conforme a quantidade de produto que nós produzimos por mês. Quanto mais produto eu produzir, mais gasto eu vou ter, porém maior pode ser a minha receita. Mas para isso tem que ser muito bem calculado nos mínimos detalhes, porque qualquer coisa que seja fora da nossa variável, ele vai influenciar na nossa receita. Vou colocar para vocês aqui um exemplo: se eu tivesse 3.000 aqui a mais de custos fixos. Aí você já consegue ver aqui, ó, que nós ficamos em 1.900 negativo com essa quantidade de pães. Eu precisaria vender 8.617. Porém, se eu colocar os 8.617, que é o que pede para eu poder pagar os meus custos, note que ainda assim vão faltar R$ 631. Porque nosso ponto de equilíbrio agora não é mais os 8.617, e sim os 9.519. Por quê? Para produzir essa diferença, eu precisei consumir energia, eu precisei consumir mais material e eu tive mais custo de mão de obra. Então, automaticamente, o meu ponto de equilíbrio altera conforme as minhas variáveis. E se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like, vai ajudar muito. Ativa o sininho para as próximas notificações. Compartilhe com aquele amigo seu que tem dúvidas sobre o que é ponto de equilíbrio.